Opa, tudo bom? Meu nome é Marcos Vinícius, sou professor particular de matemática e hoje eu vou resolver a questão número 3 da prova de matemática da SpaceX do ano de 2024, beleza? Então, é uma questão relativamente simples, tá? Mas eu resolvi ela bem devagarzinho para estar dando uma força aí pro coleguinha aí que está com mais dificuldade. Então, você que já está mais por dentro, é só adiantar o vídeo, tá? Vamos lá, então, ver essa resolução. Prova de matemática da SpaceX 2024, questão número 3. Então, vamos dar uma olhada aí, ó. Está dizendo assim: a quantidade de números inteiros que satisfazem a inequação raiz de x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 4 menor ou igual a zero é igual a... Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa aqui, vamos recopiar essa situação aqui. Vou passar para lá e vamos lá. Então aqui está dizendo que... Tirar aqui. Está dizendo que raiz de x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 4x tem que ser um número menor ou igual a zero. Bom, para a gente poder dar nome aos bois aqui, vamos chamar isso tudo, tá, de uma função fzão de x. Então, fzão de x é igual a isso tudo. É igual a raiz de x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 4x. Ok. Então, agora como é que nós vamos trabalhar? Então, vou botar aqui uma primeira informação importante. Como é que nós vamos trabalhar com isso aqui? Ok, eu já sei que isso aqui eu estou chamando de fzão, tá? Isso aqui é uma inequação, né? Porque tem um sinal de desigualdade, é uma inequação quociente. E podemos até aqui dar uma fatorada aqui embaixo, que vai ser uma mistura, né, de inequação quociente com inequação produto. Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. Raiz quadrada de x menos 1 dividido por... Como é que eu posso fatorar aqui embaixo? Bom, posso colocar o x em evidência, né? Tem x aqui e tem x aqui. Então, boto um x e abro parênteses. Se eu tirar... Aqui tem 2x, né? Então, se eu tirar o x daqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar x, né? E se eu tiro o x daqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar menos 4. E tudo isso tem que ser um número menor ou igual a zero, né? Então, como eu tinha dito lá atrás, né, que o fzão de x é igual a isso aqui, nós podemos agora dar uma reinterpretada nisso, né? Podemos dizer que fzão de x é igual... Essa função de cima eu vou chamar de fx. E as duas situações embaixo que se multiplicam, eu vou chamar de duas funções diferentes. Esse primeiro aqui eu vou chamar de g de x e esse aqui eu vou chamar de h de x. Então, o x, simplesmente, eu vou chamar de g de x e todo o x menos 4 eu vou chamar de h de x, tá? Então, colocando aqui de uma forma mais detalhadinha, seria o quê? Ó? O fx é igual a raiz de x menos 1. O g de x é igual a x. E o h de x é igual a x menos 4. Beleza? Bom, o que nós precisamos
trabalhar em cima disso aqui? Bom, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, lá em cima, no original, eu tenho aqui que raiz de x menos 1, né? Ou seja, uma raiz quadrada na parte de cima no denominador. Bom, para que essa raiz exista, né, pelo menos dentro do conjunto dos números reais, esse número aqui de cima precisa ser um número maior ou igual a zero, né? Existe raiz de zero, mas de negativo não tem no conjunto dos números reais. Então, tem que ser de zero para cima. Então, a primeira trabalhada que nós vamos dar aqui é o seguinte, já que aqui é raiz de x menos 1, então x menos 1 precisa ser um número maior ou igual a zero. Pode ser, inclusive, o próprio zero, sem problema. Se somente se x menos 1, x passa, né? O 1 para lá vai ficar positivo, x vai ser maior ou igual a 1, né? Uma segunda informação aí importante. Qual a outra questão que nós devemos analisar, né? A questão agora é o denominador. O denominador de uma fração nunca pode dar zero, né? E esse denominador foi fatorado aqui em duas funções. Ou seja, se isso aqui tudo não pode dar zero, então nenhum dos dois pode ser zero. Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então não pode dar zero aqui nem aqui. Então, se aqui não pode dar zero, uma outra coisa importante é x não pode ser zero. E se aqui não pode dar zero, então x menos 4 precisa ser diferente de zero. X precisa ser diferente de 4. Passo o 4 para lá, fica positivo. Beleza. Dito isso, né? Ou seja, agora nós cercamos a função, colocamos aí o que pode e o que não pode acontecer. Agora, o que nós temos que fazer? Como ela é uma função quociente, né? Nós vamos ter que construir de forma bem simplificada o gráfico de cada uma dessas funções que aparecem aqui. Tudo bem? Então, a primeira função que aparece aqui, que é o fx, vamos dar uma analisada no gráfico dela, tá? Então, você vai fazer aqui. Qual que é o gráfico da função fx? No caso aqui de inequação produto, o que vai nos interessar aqui é apenas o eixo x e o gráfico como é que ele é, tá? Se você for tentar construir esse gráfico, você vai ver que ele é uma parábola, porém virada para cá. Uma parábola que vai começar do ponto 1, do ponto x igual a 1, e vai se envergando para lá dessa forma. Então, o que é interessante dizer a respeito desse gráfico? Que do número 1 em diante, essa função ela vai assumir valores positivos, tá? E do número 1 para cá, não existe valores para essa função. Tudo bem? Pois vamos ver que isso aqui é bastante importante, tá? Então, conseguimos aqui construir o gráfico da função f1. Se você sentiu dificuldade, é só pegar e ir atribuindo valores convenientes a x. Por exemplo, se é raiz quadrada, então se x é igual a 1, então 1 menos 1, 0, vai dar 0. Se x é igual a 2, 2 menos 1, 2 menos 1, 1, raiz 0, depois 5 e tal, vai construindo que vai dar esse gráfico aí, tá? Sentiu alguma dificuldade? Pô, Marco, como é que eu construo esse gráfico? Ó, tá aqui meu telefone, é só mandar uma mensagem que eu explico com mais calma, beleza? Então, vamos lá. Agora, g de x. Como é que eu vou trabalhar em cima de g de x? Vamos lá. Então, quem é g de x? Bom, g de x é x, né? Qual é o zero dessa função? Bom, o zero é o próprio zero mesmo, né? Então, fazendo o gráfico de g de x de uma forma bem simplificada, ele é uma reta crescente, porque aqui é positivo,
E o que acontece com ela? A raiz dessa função é o número zero, e qualquer número que tiver à direita do zero vai gerar um y positivo, no caso aqui representado por gx, e qualquer número que tiver à esquerda vai dar um y negativo. E por fim, nós vamos agora construir o gráfico de h de x. Que nos interessa, né, aqui o eixo x. Como é que é o gráfico de h de x? Bom, pela estrutura da função, nós já sabemos que é uma reta e a raiz é o número 4. Né? Quando o y é zero, passa o 4 para lá, fica positivo. Então, é uma reta crescente, porque o coeficiente de x é um número positivo, e a raiz aqui é o número 4. E qualquer coisa que tiver à direita de 4 vai gerar y positivos, e qualquer coisa que tiver à esquerda do 4 vai gerar y negativos. Bom, o que nos interessa agora? Agora é fazer o nosso quadro consciente. Né? Como é que nós fazemos isso? Nós vamos pegar todos os números relevantes que vão aparecer aí. Quais são os números? O número 1, o número 0 e o número 4. Né? São os 3 números relevantes que vão aparecer e nós vamos colocar esses números em ordem crescente. Então, o menor deles é o 0. Então, nós vamos ter aqui 0, depois vem quem? 1, depois vem 4. E as funções que aparecem aqui, que é a função fx, gx, hx e o geralzão aí, que é o fzão de x. Então, vamos colocar aqui, fx, gx, h de x e o geralzão, que é o fx, que é o que me interessa. Né? Então, vou fazer aqui o meu pontilhadinho e vamos começar a trabalhar aí em cima dessa questão. Bom, como é que funciona a função fx? A função fx ela funciona da seguinte forma. Qualquer número que tiver para lá do 1 é positivo. Bom, o 1 está aqui, então eu já sei que o que está para cá é positivo. Né? E para cá? Bom, para cá é inexistente, então não vou colocar negativo nem positivo. Então, só para não ficar vazio de tudo, eu vou colocar aqui como se fosse um conjunto vazio, né? Não tem nada. Não vai ser considerado. Tudo bem? E o g de x? O g de x funciona do 0 para lá positivo. Achei o 0. Então, tudo que tiver para cá eu vou preenchendo com apenas um sinalzinho de positivo. E do 0 para lá negativo. O h de x, do 4 para lá positivo. E do 4 para cá negativo. E agora, apesar de ser uma função quociente, nós podemos trabalhar com multiplicação de sinais, que vai dar na mesma. Tá? Então, aqui, o que me interessa, né, que é o meu fzão do final, vai ser o quê? Bom, isso, a grosso modo, né, isso dividido por isso vezes isso, ou falando de modo mais simples, isso vezes isso, mais vezes mais vezes mais vezes mais o tempo todo vai dar mais. Mais vezes mais vezes menos, menos. Não considera, mais vezes menos, menos. E menos vezes menos vai dar mais. Então, num primeiro momento, né, o que nós podemos entender? Que o meu fzão de x, que é representado por esse número aqui, que está aqui, tem que ser um número menor ou igual a 0. Então, o que nos interessa são os números negativos, inclusive o 0. Então, num primeiro momento, nós vamos considerar isso aqui. No primeiro momento, o 0 está entrando. Né? Daqui até aqui, eu tenho a galera negativa. Está vendo aqui? Então, tudo bem. Ok. Então,
como a função, tá? Se você for olhar lá na questão, vamos voltar aqui a questão. O que a questão estava pedindo? A quantidade de números inteiros, né? Então, não pode ser número fracionário. Então, apesar de ter infinitos números aqui, eu só vou, num primeiro momento, considerar os números inteiros, ou seja, os candidatos à resposta dessa solução. Então, os candidatos, opa, chapar o zoom aqui, isso. Os candidatos à resposta seriam, então, todos os números compreendidos de 0 até 4, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. Um galerão, né? Será que vai vir todo mundo? Bom, vamos ver. A gente vai ter que vir nas nossas restrições, né? E ver o que vai valer, o que não vai valer. Bom, a primeira restrição que vai aparecer é essa aqui, ó. X tem que ser maior ou igual a 1. Então, se x tem que ser maior ou igual a 1, o zero está fora. Ele não satisfaz a primeira condição, né? A segunda condição é x tem que ser diferente de zero, beleza, não vai alterar em nada. Só que a outra aqui, ó, o x tem que ser diferente de 4. Né? X não pode estar 4, estava lá no denominador, né? Na parte de baixo. Então, o 4 está fora, né? Então, o meu conjunto solução, né? O meu conjunto solução dessa equação, ele vai ser x pertence a z, né? Ao conjunto dos números inteiros, que foi o que o exercício pediu, tal que x é igual a 1, ou x é igual a 2, ou x é igual a 3. Então, só existem 3 números que vão ser soluções dessa equação. Então, a resposta é gabarito letra C. Apenas 3 números, né? Qual é a quantidade de números? 3 números, né? Os números 1, 2 e 3. Então, a minha resposta vai ser letra C de Canadá. Tranquilo? Resoluçãozinha grande, né? Mas eu fiz assim para você poder entender melhor, tá? Mas mesmo assim, se tiver dúvida, quiser aprender os assuntos passo a passo, eu também dou aula particular de matemática. Eu sou Marcos Vinícius, está aqui um cartazinho meu aqui com o meu nome. Beleza? Fica na paz, que Deus abençoe você.